Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos dois assuntos na nossa aula. O primeiro que a gente vai ver é o verbo e as pessoas do discurso. Vamos lá? Bom, página 73 do livro, então. Pegando aí, vamos todos juntos. O verbo e as pessoas do discurso. Agora você vai aprender que o verbo indica a pessoa do discurso a que ele se refere. Como assim, pessoas do discurso? Eu coloquei aqui do lado. A primeira pessoa do discurso é a pessoa que fala, é quem fala. Então, eu, primeira pessoa do singular, eu, ou a primeira pessoa do plural, nós. É quem fala, certo? A segunda pessoa do discurso é com quem se fala, tu ou vós, tá? Tu no singular e vós no plural. E a terceira pessoa é de quem se fala, é o assunto. Então, tenho aqui na terceira pessoa do singular, ele ou ela, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Eu coloquei até aqui para vocês identificarem os pronomes oblíquos, né? Então, da primeira pessoa, me, mim, comigo, segunda pessoa, te, ti, contigo, terceira pessoa, o, alhe, se, si, consigo. Nos, conosco, primeira pessoa do plural, vos, convosco, segunda pessoa do plural, e os, as, lhes, se, si, consigo, terceira pessoa do plural. Lembraram da musiquinha, né? Cantem aí pro ajudante pedagógico de vocês, tá? Bom, se der tempo, eu canto. Vamos lá. Bom, a gente vai ler então um poema, então já vamos ficar com atenção nas pessoas do discurso, tá? Minha sombra me assombra. Eu dou um pulo e ela para no ar. Eu subo em árvore, ela desce escada. Eu ando a cavalo, ela segue a pé. Eu vou à festa, oba, vou nessa. Letra A. O que você achou desse poema? Pergunta com respostinha oral, hein? B. Releia a terceira estrofe do poema e sublinhe de amarelo a forma verbal que se refere à ação da pessoa que fala, ou seja, né, primeira pessoa, e de verde a forma verbal que se refere à ação da sombra, ou seja, o assunto, terceira pessoa. Bom, então, todo mundo lembra que verso é cada linha do poema e estrofe é o conjunto de versos. Então, ele está pedindo para a gente ir na terceira estrofe, que é esta aqui. Então, eu vou pegar aqui uma marca-texto. Que cor que ele me pediu? Amarelo primeiro. Então, a forma verbal que se refere à primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu. Então, a forma verbal que eu tenho aqui, olha só, é o dou. Certo? Eu dou um pulo. Agora eu vou trocar a cor da caneta, vou pegar a caneta verde e vou lá. A pessoa verbal que se refere à sombra. E ela para no ar. Então, é a pessoa aqui, né, que ele pediu, não é verbo. Não, é a forma verbal. Forma verbal também. Então, a forma verbal é o verbo para aqui, ó. Tá? Ela para. Então, eu, primeira pessoa, ela, terceira pessoa. Tá certo? As formas verbais subo e desce se referem respectivamente aos pronomes eu e ela, certo? Aqui, olha. Agora que eu vi, eu grifei no segundo estrofe, gente. E vocês nem para me falarem nada. É aqui, mas ali também, tá? Aqui ali ele não pediu. Era a terceira estrofe, professora. Aqui, ó. Eu subo em árvore, ela desce em escada. Ela desce escada. Então, essas formas verbais, subo e desce, se referem respectivamente aos pronomes eu e ela. Que pessoa do discurso cada um desses pronomes representa? Então, eu representa a primeira pessoa do singular
e ela se refere à terceira pessoa do singular. Tá certo? Entenderam? Olha, já que eu já fiz a lambança ali em cima, também vou colocar aqui, ó. Eu ando, eu vou. Aí eu até peguei o A ali e vou pegar de verde. Cadê? Troca aqui para cor verde. Agora não quer. Eita, nós. Aqui, olha só. Segue. Ela segue. Então, as que eu pintei de verdinho, terceira pessoa, e as de amarelinho, primeira pessoa. Vamos para a próxima atividade? Conjugação verbal. Olha só. Bom, aqui, deixa eu pegar o laser para a gente ver primeiro. 1. Leia os verbos abaixo, analisando a terminação de cada um deles. Cantar, correr e surgir. Bom, o que a gente nota aqui? Que eles, né, os três terminam com a letra R, né? Cantar, correr e surgir terminam com a letra R. Porém, o R está acompanhado na primeira com a vogal A, na segunda com a vogal E na terceira com a vogal I. Cantar, correr, rugir. Qual é a diferença entre as terminações dos verbos acima? Então, que cantar tem o A, correr tem o e rugir tem o I, tá? Então, ou seja, cantar é verbo terminado em ar, correr é verbo terminado em er e rugir é verbo terminado em ir. Então, são três terminações diferentes, certo? Note, então, que são três conjugações verbais, sendo a primeira conjugação dos verbos que terminam em ar, a segunda conjugação dos verbos terminados em er e a terceira conjugação dos verbos terminados em ir. Então, aqui está explicando o que eu acabei de dizer, tá? Então, verbos terminados em ar, primeira conjugação. Terminados em er, segunda conjugação. E os verbos terminados em ir, terceira conjugação. Certo? Os verbos se modificam indicando pessoa do discurso ou pessoa gramatical. Então, quando esses verbos eles estão com essas terminações, nós dizemos que os verbos estão no infinitivo, ou seja, eles estão na sua forma original. É essa forma que você encontra no dicionário. Você não vai encontrar no dicionário o verbo corri, por exemplo. Você vai encontrar o verbo correr, tá? Porque é a forma original dele. E dentro dessas conjugações, aí que determina como aquele verbo vai ser conjugado, né? Eu corro, tu corres, ele corre, mas isso é assunto para aulas mais para frente ainda, tá bom? Bom, o que é importante vocês saberem? Então, repetindo agora comigo. Quais são os verbos quais são os verbos da primeira conjugação? Verbos terminados em ar. Quais são os verbos da segunda conjugação? Verbos terminados em er. E quais são os verbos da terceira conjugação? Verbos terminados em ir. Então, me dá um exemplo agora de verbo terminado em ar, da primeira conjugação. Amar, sonhar, abraçar, beijar. O que mais? Falar, cantar. Segunda conjugação terminada em er, né? Além do correr. Vencer, viver, que mais? Terminados em ir, sorrir, partir, tá bom? Bom, agora vocês vão fazer as atividades 1, 2 e essa atividade 1. Tá? Eu vou explicar o que vocês vão fazer na atividade 1 e 2, depois eu vou ler aqui para explicar o exercício 1 da outra atividade. Complete as frases inserindo o pronome de acordo com a forma verbal. Então, aqui, gosto de aprender sobre as profissões. Quem gosta de aprender, né? Qual vai ser a pessoa verbal?
Vamos voltar aqui, ó. Olha só. Eu gosto de aprender, tu gosto de aprender, ele gosta de aprender? Não. Eu gosto de aprender. Então, vocês vão ter que colocar uma das pessoas verbais aqui, concordando com o verbo que está aqui, que é o verbo gostar, tá? O verbo gostar, primeira conjugação. Muito bem. Bom, 2. Complete o quadro a seguir classificando os verbos cantar, correr e rugir. Já falei isso para vocês. Bom, e os verbos terminados em or? Por exemplo, por, repor. A professora acabou de falar que só tem 3 conjugações. Pois é, só tem 3 conjugações. E poucos verbos que terminam em or. Esses verbos, eles são de origem lá do latim, bem antigo mesmo. Então, antigamente, eles terminavam em er, era poer, repoer, tá? Então, no latim tinha esse er. E se o verbo termina em er, qual é a conjugação dele? Segunda conjugação. Então, os verbos terminados em por fazem parte da segunda conjugação, tá certo? Então, esse exercício aqui, vocês vão ler a tirinha e descreva um adjetivo como o Woodstock se sentiu no primeiro quadrinho, no segundo quadrinho e no terceiro quadrinho, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, tem mais alguma página? Tem mais uma página, professora, já ia esquecendo. Olha só. Letra B. O que você acha que o Woodstock saiu falando da casinha do Snoopy e por quê? Então, isso aqui é a interpretação lá da tirinha. 2. Releia a fala do Snoopy e responda as questões a seguir. Eu comi o último pedaço de pudim. Comi, o verbo está destacado. A palavra em destaque é uma forma verbal de qual verbo? Comi é de qual verbo? Lembra aquele verbo que dá origem, aquele que aparece no dicionário, a sua forma infinitiva? Tá. Bom, esse verbo pertence a qual conjugação? A gente acabou de ver que são 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. Vê qual vai ser a terminação do verbo comi no infinitivo e você vai saber qual é a conjugação. A forma verbal em destaque na frase acima indica presente, passado ou futuro. Comi. Passado, presente ou futuro. Reescreva a frase a seguir, alterando a forma verbal em destaque de acordo com as pessoas indicadas. Eu comi o último pedaço de pudim. Então, trocando o eu por nós, como é que vai ficar? Nós, isso, tararã, tararã. Trocando eu por eles, eles, tararã, tararã. E depois por ele, tá certo? Agora sim, finalizamos a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me perguntem e mandem a atividade de vocês, tá certo? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!